Boa tarde, pessoal! Como é que vocês estão? Estamos agora de novo ao vivo com uma live super especial, um tema um pouco diferente que eu não costumo abordar tanto aqui, mas que eu tô muito feliz em trazer para vocês. Então, vamos lá chamar o pessoal para o pessoal entrar para a gente falar sobre práticas integrativas complementares, várias práticas e a sua integração entre essas práticas e a aromaterapia, tá bom? Me contem se vocês estão me ouvindo direitinho, me vendo direito, como é que tá isso? Ai, que linda, você entrou, obrigada, Flor. Me fala uma coisa, eu sei que você costuma ver as nossas questões com relação a Reiki e eu queria ver com você, especialmente por você ter se comunicado comigo, se você prefere que eu inicie por essa etapa ou se você quer ver as outras informações antes de ver sobre o Reiki. Me fala, mas de qualquer maneira a live vai ficar gravada e você pode assistir o final depois, tá bom? Eu vou só chamar o pessoal para entrar, enquanto isso você vai me escrevendo por gentileza. Eu acabo chamando todo mundo, aí sempre tem um que fala aquela coisa do tipo, mas eu tô trabalhando. Bora lá. Terminando. Ok. Prontinho, bem-vindos. Bem-vindos todos. Ou todas. Tem hora que esse negócio falha, eu não consigo acenar aqui para todo mundo, mas sintam-se todos bem-vindos, tá bom? Gente, quem desejar fazer perguntas, já colocar alguma informação, pode colocar aqui no balãozinho para mim, fique à vontade, porque eu já vou respondendo também. No balãozinho vai ficar melhor que a pergunta sobe, para vocês mesmos saberem do que eu tô falando, caso eu me estenda um pouco mais, tá bom? Quem tem preferência que eu comece por Reiki, me fala, porque senão eu vou começar por ozônio. Eu queria que vocês me dessem esse feedback, qual a preferência de vocês. Posso começar por ozônio ou vocês preferem que eu fale por Reiki primeiro? Obrigada, linda. Então, eu vou começar falando a respeito do ozônio. Lembrando que a intenção da live de hoje é falar a respeito da aromaterapia, que a informação básica, a informação geral, eu já expliquei para vocês o que é aromaterapia, é para tratar a pessoa e não a doença. Então, a gente vai trabalhar com questões psicoemocionais, a gente vai trabalhar com questões mais físicas, mais orgânicas, sim também, dependendo da linha do tipo de tratamento que eu quero com aromaterapia. Então, tem tratamentos mais estéticos? Tem tratamentos capilares, tratamentos para unha, entre outras coisas? Tem também. Mas depende do foco que eu vou dar, eu vou ter um tipo de abordagem e um tipo de manipulação, de utilização dos produtos diferenciado, tá? Isso voltando ainda em linhas gerais sobre aromaterapia. Agora, a aromaterapia, ela deriva, né? Ela tem muitas derivações e no meio desse caminho, como eu estava falando agora, para a aromaterapia estética ou até para outras funções, a gente tem a cosmetologia natural e a gente também tem a perfumaria botânica e vários outros recursos. O que acontece? Quando eu trabalho, por exemplo, com uma dessas práticas, eu consigo associar, dentro de uma prática terapêutica da aromaterapia, associar outra técnica, outro recurso. Então, eu posso, por exemplo, fazer um óleo de massagem ou um creme de massagem e fazer uma massagem na pessoa. Com essa massagem, eu posso utilizar vários recursos de técnicas manipulativas. Posso fazer shiatsu, que eu não sei se vocês conhecem, é aquela técnica que vai utilizando todos os canais e meridianos, né, da acupuntura pelo corpo, dos pés à cabeça, mas ao invés de usar agulha, a gente usa a ponta dos dedos. E aí eu posso estimular através do shiatsu ou do tuiná, que eu também utilizo os mesmos canais, utilizar um creme ou um óleo feito com óleos essenciais dentro. E com essa formulação, se for egípcia, melhor ainda, com uma formulação pensada para aquela pessoa.
Então, se eu tenho, por exemplo, um cliente que eu estou recebendo hoje, eu posso fazer toda a ficha de anamnese dele, estudar, estruturar dentro da aromaterapia egípcia qual é a melhor formulação para a questão que ele está vivenciando nesse momento, e aí pensando em todos os fatores, desde os físicos aos psicoemocionais, faço essa formulação, já coloco na composição daquele creme ou daquele óleo que eu vou utilizar na massagem na hora, e faço a massagem com esse produto. Então ele vai inalar, ele vai receber as moléculas desses óleos e ele vai ter a massagem dele com tudo completo, tá? Isso é uma das maneiras. Outra maneira é fazendo, por exemplo, o uso da ozonioterapia. Eu não sei se vocês já ouviram falar em o que é ozônio. Ozônio, vou voltar um passo atrás e começar bem do zero, porque não é tão comum que as pessoas conheçam. E aí, enquanto vocês vão me dizendo, gente, fiquem à vontade. Se tiver dúvida, qualquer coisa, se eu estiver falando muito rápido ou não estiver dando para acompanhar, para entender, vocês me perguntem. Vocês lembrem, é fácil disso, né? Da gente voltar aqui. Então, o que acontece? No ozônio, ele é um gás. É o O3. Quando a gente respira, o que a gente inala é o oxigênio, que é O2. O ozônio, ele é O3. São 3 moléculas de oxigênio, né, de O, grudadinhas. Essas 3 moléculas, elas existem na natureza quando existe naturalmente, né, quando a gente tem aquelas chuvas e temporais, no raio desce o ozônio. Por isso que algumas pessoas, quando sentem o cheiro do ozônio, eles falam, nossa, que cheiro de chuva. Nem é de chuva, é do temporal mesmo, é dos raios. Naturalmente existem esses raios trazendo esse ozônio para a natureza. E fala-se muito que o ozônio, entre outras características, na parte mais energética, tem essa função de fazer uma limpeza energética dos lugares, das regiões. Mas além da limpeza energética, existe a limpeza física, porque o ozônio, ele mata vírus, bactérias, fungos, protozoários, células velhas, e ele dá um up, ele levanta o organismo, o sistema imunológico de qualquer pessoa. Ele tem muitas vias de utilização. Pode ser utilizado via retal, que é uma das melhores maneiras para tratamento de câncer. Ozônio é espetacular, mas é muito fora da curva a capacidade de resultados que ele dá pela questão de subir o sistema imunológico, oxigenar o organismo, fazer uma limpeza e parece que dá uma revigorada, sabe, um up em todo o organismo. E aí, ele tem muitas vias de utilização, sendo que para todas as vias oncológicas e outras questões também, outras patologias, diabetes e outras coisas, a via retal é a mais indicada. Mas no caso do ozônio, você tem a via cutânea e diversas maneiras de via cutânea. Tem endovenoso, intramuscular, geralmente é tudo muito invasivo. No caso do ozônio, não é qualquer pessoa que pode manipular. Mas como a gente tem a via cutânea, para pessoas que têm feridas de pés diabéticos ou feridas de diversas fontes, erisipela e outras coisas, a gente consegue associar um banho, por exemplo, eu posso fazer uma água num balde ou numa banheira, colocar o aparelho de ozônio e fazer esse banho na pessoa que está precisando tratar uma ferida ou uma questão assim. Quando a gente faz esse movimento, eu consigo associar para questões de pele com os óleos vegetais. Posso associar com algum óleo essencial? Posso, mas aí eu já tenho um pouco mais de cautela porque eu não vou saber o resultado final disso com segurança. Mas os óleos vegetais que a gente utiliza dentro da aromaterapia e que sozinhos, muitos deles já têm uma função formidável na questão de recomposição de pele, de cicatrização, entre outras coisas, a gente consegue utilizar os óleos ozonizados, que a gente fala. Então tem óleo de girassol, óleo de coco e vários outros óleos que são utilizados. Geralmente os mais comuns são de coco, girassol, abacate
E, se eu não me engano, semente de uva também é bem comum de encontrar o pessoal fazendo ozonização, mas pode ser qualquer óleo vegetal e geralmente vai ser associado às questões de feridas de pele, tá bom? Preciso beber água, gente. Eu não trouxe água pra perto. Vou ver as perguntas de vocês. A ozonioterapia pode ser aplicada no esporte de alto rendimento? Com certeza, mas a ozonioterapia é uma das técnicas, Tati, ela pode sim também eliminar parasitas no intestino, tá? Pode sim. E aí tudo vai depender de qual é o parasita, qual é a quantidade, como que tá isso, a infestação, para saber a dosagem de ozônio que vai ser utilizada, mas pode. Sobre o esporte de alto rendimento, a gente precisa saber o que essa pessoa está passando, quais são as necessidades específicas da pessoa. Lembra, gente, a gente nunca fala de uma questão pura e simples, como doença ou como um tratamento mesmo que preventivo, pura e simplesmente. A gente sempre vai avaliar a pessoa. Mas, dentro dessa questão, o ozônio, como eu falei, ele fortalece muito o sistema imunológico, ele dá uma super disposição e ele tem uma série de metabolismos que é feito que pode auxiliar em várias outras questões, tá bom? Me dê um segundinho, por gentileza. Eu tô empolgada hoje, né, de falar mais rápido. Vou precisar pegar outra garrafa de água, que essa daqui já foi. Só um minuto, gente. Obrigada. Então, dentro do esporte de alto rendimento eu inclusive atendia um atleta de triatlo, mas ele era daqueles, eu não vou saber o nome agora, mas era de longos percursos. Então ele passava 18 horas em prova, 40 quilômetros, sei lá, com a bicicleta, mas não sei quantos quilômetros correndo, não sei quantos nadando. Ele, com os nossos tratamentos, aí eu fiz com ele os ajustes de Seitai e aromaterapia tópica. Com ele teve um rendimento maior ainda durante as provas, ele já conseguiu comprovar. Depois dos ajustes e depois da aromaterapia, foi bem legal. Ele tinha uns percursos longos, não sei se eram 18 quilômetros nadando, 40 e tantos quilômetros de bicicleta. Eu sei que era um percurso de 18 horas, aproximadamente, de prova. E ele confirmou que ele tem, sim, um alto rendimento melhorado, um percurso da prova com um tempo melhorado por conta dessas práticas integrativas realizadas, tá? É bem legal. É bem legal quando a gente atende ainda, tá na ativa, porque a gente tem os casos variados para comentar com vocês. É muito gostoso. Mais alguma pergunta? Então, geralmente, falando aí em ozônio, a gente vai falar sobre a associação do ozônio com os óleos vegetais. É possível fazer óleos essenciais junto na formulação? É possível. Geralmente, o que eu faria é colocar o óleo primeiro, o óleo vegetal ozonizado primeiro e depois incluir o essencial. E não ozonizar com o essencial junto já, na formulação. Mas é possível, tá bom? E geralmente a gente vai fazer, por conta dessa associação, usos externos. Lembrando que o ozônio tem muitos usos invasivos no corpo. E aí, uso intramuscular, endovenoso, retal, vaginal, uretral, tem tudo quanto é tipo auricular. A única maneira que é contraindicada a utilização do ozônio é a maneira inalatória. Não é para você ficar sentindo o cheirinho do ozônio. Lógico que um ozônio fraquinho, por exemplo, eu tenho aqui em casa um aparelho de ozônio no filtro de água. A nossa água, se eu quiser, já sai ozonizada. Mas eu aperto o botão e eu escolho se ela sai ou não com essa ozonização. Se eu quiser, ela sai ozonizada, eu vou sentir aquele cheiro, mas é muito baixo o índice de ozônio que tem ali, então não é um índice terapêutico. Eu posso fazer uma água ozonizada para tomar. Quando a gente faz água ozonizada, deixa eu ver se eu vou ter aqui. A gente faz e coloca numa garrafa normal, daquela de água, que tem o bocal menor e pede para a pessoa só engolir, não respirar a água.
Não é para ela ficar inalando. É a única maneira que é tóxica, porque a gente inala O2 e não O3, e aí a pessoa começa a tossir se ela ficar inalando aquilo, tá? Numa dosagem um pouco maior. Dentro da dosagem medicinal e do ozônio medicinal, para quem não conhece, vou aproveitar que eu nunca falei de ozônio por aqui, mas para quem não conhece, eu tenho um livro de ozonioterapia médica da Espanha, devido à Associação Espanhola de Ozonioterapia, e nesse livro a gente tem capítulo por capítulo todas as áreas da literatura médica. Então tem ozônio para ginecologia, ozônio para oftalmologia, ozônio para otorrinolaringologia, ozônio para oncologia, ozônio para gastroenterologia, enfim, para tudo. Tudo de áreas médicas você consegue utilizar o ozônio, mas cada um com a sua aplicação, com a sua recomendação, sendo sempre o ozônio terapêutico, né, medicinal, porque aí a gente vai usar o oxigênio puro, é um aparelho específico, a gente controla a dosagem que vai de ozônio por ppm, que a gente fala, né, por partes por milhão. É a parte de ozônio pelo milhão de oxigênio. Então, o que vai fazer é, quando eu coloco isso no corpo da pessoa, vem muito oxigênio junto com o ozônio. Então, o ozônio faz a sua função, eu tenho como manipular a quantidade, fazer uma derivação bem específica, e depois, a partir daí, a gente faz a aplicação devida, conforme cada indicação, conforme cada terapia, cada necessidade da pessoa. Tudo bem aqui? Nossa, eu não tô nem respirando! Vocês conseguiram entender, perceber tudo direitinho sobre ozônio? Dúvidas? Posso passar pro próximo? Ih, acho que o povo fugiu. Me respondam. Conforme vocês possam, vamos escrevendo, tá bom? Que mais? Dentro de aromaterapia, o que mais que a gente consegue trabalhar? Consegue trabalhar aroma com uma série de recursos mais vibracionais. Então, quando a gente vai falar na música, na meditação e no reiki, a gente vai falar em estruturas, em tipos de terapia que trazem uma maneira de mexer com o meu emocional, com o energético, com o meu vibratório. Eles vão me levar, essas outras técnicas vão me levar para outra energia. Eu vou estar numa outra frequência. E essas outras técnicas sozinhas já conseguem fazer isso comigo, mas quando eu associo com aromaterapia, geralmente eu associo juntando um tipo de jeito de abordar essa aromaterapia. Por que eu tô falando isso? Porque uma das técnicas da psicoaroma é fazer uma meditação guiada. Eu pego a fita olfativa e eu não entrego simplesmente, sente cheiro aí, tá? Ó, sente cheiro e me fala o que você sentiu. Não é desse jeito. A gente vai fazer as fitas olfativas conforme as notas, conforme a gente percebe já da ficha da pessoa, da anamnese da pessoa, o que é indicado para ela. E aí a gente pega essa fita, põe aquele óleo essencial, ela começa a inalar e a gente vai conduzindo através de uma meditação guiada para ela sentir o óleo, perceber o que aquele óleo fala com ela, em que parte do corpo ele chega, se alguma parte se incomoda ou se expande, quais são as sensações que ela está sentindo, como que aquilo muda o contexto que ela tá. Então a gente já vai para um tipo de meditação guiada, sendo conduzida concomitantemente à fita olfativa. Dependendo da pessoa, pode ou não, dependendo do terapeuta, aproveitar esse momento e colocar uma música. E aí a gente vai utilizar da musicoterapia dentro daqueles recursos que a gente já comentou lá na live que a gente fez sobre Reiki música. A gente pode colocar uma música e ir aproveitando esse momento. Tem uma diferença entre o momento terapêutico e o momento da fita olfativa na aromaterapia. A fita geralmente vai ser no momento inicial, onde a gente vai perceber as provas
de notas, as provas de tipos de aromas, quais são as reações da pessoa, como ela está se sentindo, como que aquilo reverbera de imediato. Depois, durante o tratamento, a gente vai querer investigar mais, vai querer mais respostas, mais informações. Então, muda um pouquinho o tipo de condução, muda o jeito que você vai abordar, um pouco mais a fala, muda também o nível de condução meditativa, mas a gente consegue super associar a meditação com aromaterapia. E dependendo, como eu falei, também dá para fazer a associação da música com a aromaterapia. Lembrando que a música pode vir sozinha, e aí geralmente a gente já vai usar durante uma condução terapêutica, não investigativa como é na hora da ficha, na hora da anamnese. E aí a gente vai começando a colocar as informações do que a pessoa revela pra gente. Essa revelação, o que ela está sentindo, como que ela se sentiu, pode ser concomitante a todo esse processo, se ela se sentir à vontade, ou pode ser posterior. Então, ela termina de fazer todo esse processo, de se entregar para isso, sentir e absorver essas informações, e depois ela me relata como que foi essa experiência. Tem as duas maneiras. Dúvidas por aqui? Dúvidas por enquanto? Todo mundo que está entrando, seja muito bem-vindo. Eu chego chegando e faz um tempo que eu não coloco o título da live, porque quando eu estava colocando as últimas vezes, a bendita travou e eu fiquei com medo, não pus mais. Mas só lembrando, para quem está chegando agora, que a live é para falar sobre aromaterapia associada a outras práticas integrativas. Lembrando que acupuntura, shiatsu, reiki, a própria musicoterapia, reflexologia podal, vários outros recursos estão incluídos, assim como a aromaterapia, dentro do Plano Nacional de Práticas Integrativas e Complementares em Saúde, e fazem parte já disso pelo menos desde 2018, tá? A maioria é mais antigo, teve uma grande quantidade, como o Reiki, que entrou em 2017, outras vieram desde 2006, como a acupuntura, mas em 2018 entrou a aromaterapia também, e outras técnicas, tá? Hoje são 29 no total. E eu quero saber se vocês têm conhecimento a respeito de tudo isso, se vocês já têm dúvidas e querem falar alguma coisa a respeito, por gentileza. Enquanto vocês me escrevem, água. Dúvida sim, não, talvez? Então eu vou continuar, tá bom? O que mais nós temos? Temos a associação da aromaterapia com o Reiki. E de que maneira isso pode acontecer? Várias. Já vamos começar por várias possibilidades. Lembra que tudo que a gente pode fazer com aromaterapia pode derivar um produto dessa questão da aromaterapia, porque eu não tenho a recomendação de utilizar o óleo essencial diretamente. O Ivo nunca tinha ouvido falar em quase nada disso, né, Ivo? Tô falando um monte de coisa estranha pra você. Eu que agradeço. Você tá aqui completamente de outra área, mas super interessada em tudo isso. É um grande crescimento para todos nós, né? É muito gostoso. William, bem-vinda. Olha só, eu não devo utilizar, eu já expliquei isso trilhões de vezes, os óleos essenciais puros. Principalmente não devo utilizar puro na pele. Aliás, vocês me lembraram de uma coisa, eu mesma junto com vocês. Eu conheço muita gente que fazia massagem, já conheci muitas pessoas ao longo desses últimos mais de 10 anos nas áreas terapêuticas, que pegava os óleos essenciais, é só uma gotinha, aí passa na mão e vai aplicar reiki na pessoa. Não façam isso, pelo amor de Deus, porque eu já conheci uma profissional que fazia isso, e ela colocava só uma gotinha de bergamota em toda santa pessoa que ia fazer o reiki. Primeiro, ela não tinha noção de aromaterapia, não é todo mundo que precisa da bergamota, mas o que é pior, ela estava se intoxicando, ela estava fazendo isso nela.
Era na mão dela para ela aplicar reiki na pessoa. Você imagina se ela só atendesse 3 pessoas por dia, eram 3 gotas por dia, todo santo dia, mas ela atendia mais. Resultado, a bergamota não é um óleo tóxico do tipo você não pode encostar. Os óleos essenciais não tem uma questão do tipo, eu não posso nem encostar que ele vai me queimar. Não é isso. Eles não queimam de imediato. Mas se todo santo dia você puser uma gotinha, isso vai dar uma sobrecarga no seu corpo, porque apesar de natural, os óleos essenciais são muito concentrados, mas é muito, muito, muito. E eu já expliquei aqui isso várias vezes, que o corpo chega uma hora que ele satura, mas ele satura ao ponto de olhar para essas moléculas e dizer: vem combater, porque isso aqui a gente não aguenta mais, isso está me fazendo mal. Resultado, a criaturinha que todo santo dia colocava uma gota de bergamota na palma da mão, começou a abrir uma ferida na palma da mão, horrível, e hoje em dia ela não pode sequer entrar numa sala de sentir o cheiro de um óleo essencial de bergamota, porque a ferida se abre sozinha no corpo dela. O sistema do corpo dela, o cérebro já percebeu a molécula, ele já manda a mensagem de que isso está intoxicando o meu corpo. Não me serve, vamos atacar. Entra e já vai combater, já cria ferida na hora. Não usem óleo essencial puro. Não é para usar. Aconteceu de encostar um dia, tá tudo bem, mas ficar utilizando todo dia, toda hora puro, não é para usar. E por que eu estou falando isso nesse momento? Porque tem profissionais da área de massoterapia ou de drenagem, de estética, que falam, vamos fazer uma massagem com óleos essenciais. Só que a pessoa não sabe como utilizar e utiliza da maneira errada. Isso pode intoxicar a pessoa que está recebendo, pode derivar problemas para quem está recebendo, mas é pior ainda para aquela pessoa que está fazendo. Isso é muito importante, porque às vezes naquela de agradar, vou agradar minha esposa hoje, vou fazer aquela massagem, e aí falaram que Lang Lang é um óleo sensual, só que Lang Lang baixa pressão. Como é que homem tem sensualidade com uma pressão baixa? Me contem. Possível é, tá? Ele continua sendo um óleo essencial, mas dependendo do jeito que você usar, dependendo do que a coisa acontecer aí, pode não ser positivo, pode não ter a finalidade que você queria, pode não ser alcançada. Ok? Dúvidas por enquanto? A Lília tá morrendo de rir. Mas é bem isso, né? Homem com pressão baixa, como é que faz a coisa? Não vai rolar, gente. Mas, enfim, saber fazer as coisas é super importante, porque senão a gente acaba entrando numas coisas que vai dar pepino lá na frente. A mesma forma, a gente tem óleos essenciais para estética, que tem, por exemplo, para tirar manchas, para não sei o que. Aí a pessoa vai lá e começa a derramar óleo essencial dentro de uma argila e taca na cara um negócio excessivo, e aí depois a pele queima. Ao invés de tirar a mancha, você cria uma mancha nova. Piorou de vez. Ou então usa um óleo essencial que é fotossensibilizante. Na hora que sai na rua, o negócio tá na pele e vai queimar por conta do sol. Resultado, vocês sabem que causos e causos a gente tem de monte, mas sempre lembrar para vocês que não faz mal nenhum, óleo essencial não é para ser usado puro. Ok, isso fica na cabecinha de vocês pelo menos. Diluições existem vários tipos, vários jeitos, existem sinergias, eu posso misturar óleos, mas quanto mais a gente conhecer, melhor para a gente fazer as coisas com segurança. Existe uma linha aí básica de segurança, que é de uma gota para cada 10 ml de base, mas além disso, às vezes isso não é o suficiente para alguma situação de acometimento, outras vezes isso ainda vai ser excessivo. Então depende, não dá para generalizar, a natureza é muito vasta, muito ampla, e assim como é ampla na quantidade e tipos de plantas, ela também é ampla na quantidade e tipos de seres humanos. Então a gente precisa avaliar essa combinação para que as coisas não se percam nesse caminho. Tudo bem por aqui? Ai, bom trabalho, Ivo! O que eu estava falando antes disso? Cosmetologia.
Para poder aplicar aromaterapia, como eu já estou dizendo que não é para usar puro, eu preciso colocar em algum lugar. Então, por exemplo, aqui eu tenho um óleo com 3 outros óleos, tá? Esses outros 3 óleos que estão aqui estão dentro de uma sinergia na composição da egípcia. E aqui ele está bem fraquinho, tá? É porque eu não tinha outro vidro que não tivesse esse corante aqui, outro frasco. Geralmente em casa eu faço numa quantidade menor para uso e eu faço bem fraquinho por conta do meu filho e em plástico, que não é o mais ideal do mundo da aromaterapia, mas por conta ainda de ter criancinhas traquinas em casa, tá bom? Então a gente vai avaliando o custo-benefício da coisa e vai sempre trazendo para um tempo menor. A gente sabe que no frasco de plástico a gente tem uma durabilidade do produto menor e tudo mais. Mas o que eu quero dizer ainda? Eu tenho um produto, eu faço esse produto e eu posso fazer o meu atendimento com ele. O Reiki eu posso utilizar direto no produto. Então, se eu fiz um óleo, se eu fiz um creme, se eu fiz um sabonete, eu posso fazer direto no produto e entregar para a pessoa. E aí, geralmente, a gente brinca aqui no Reiki, né, que para você aproveitar o máximo possível desse produto que eu tô te dando. Então, a gente consegue fazer isso, por exemplo, mas a gente também pode fazer de outra maneira. Enquanto eu vou aplicando o Reiki, eu vou trabalhando ou uma massagem terapêutica, incluindo os óleos essenciais e na diluição com aromaterapia, ou eu posso fazer uma inalação no decorrer da aplicação do Reiki. Como que pode ser essa inalação? Através da fita olfativa que eu comentei há pouco, ou através de um algodão com uma gota do óleo essencial para a pessoa inalar. Então ela vai ficar inalando enquanto eu aplico. Eu não vou pôr nas minhas mãos. A pessoa vai inalar com um instrumento, seja uma fita olfativa, seja um algodão, seja um feltro, ela vai ficar inalando enquanto eu faço Reiki nela. É uma outra possibilidade, tá? Existem mais? Existem, dá para fazer algumas variações aí, tá bom? Inclusive produtos terapêuticos, como eu estava falando, de repente fazer um olhinho já com a diluição, a sinergia, e a pessoa aplica nas mãos, nos braços, e ela vai sentindo esse cheiro enquanto você faz Reiki. Tem sempre uma variação bacana, mas dá para super combinar várias técnicas ao mesmo tempo, incluindo a aromaterapia. Lembrando que ela, além de versátil, ela é realmente rica em suas ramificações, em suas tendências, em suas leituras, nas formas de utilização. Então, eu posso, por exemplo, fazer um Reiki numa pessoa que tá com uma ferida num pé ou numa perna, e aí eu deixo essa perna no ozônio primeiro, depois eu posso aplicar alguma sinergia cicatrizante com aromaterapia, e por fim, enquanto eu aplico ou após a aplicação, fazer o Reiki ainda sobre essa ferida. É uma outra possibilidade. Por que eu trago muito essas possibilidades? Porque eu sou a rainha da multipotencialidade, né? Adoro conhecer uma técnica nova ou a mais, e elas se acrescentam. Não é porque eu aprendi aromaterapia hoje que eu vou esquecer o Reiki de ontem. Eu junto as coisas e eu gosto de associar, quer me ver feliz é deixar eu livre, assim, para poder trabalhar e atender com muitos recursos. Aí eu saio do atendimento mais feliz do que o cliente. Saio toda. Agora, quando a pessoa tá muito restrita, do tipo, não, eu só quero a Gisele para fazer Reiki. Eu mesma vou do tipo, eu amo Reiki, mas só Reiki? Todo dia? Toda hora? Só isso? Não posso fazer mais nada. Aí a Gisele fica meio incomodada, entende? Enfim, dúvidas por aqui, gente? Quero saber como é que tá, se já valeu a pena ter estado por aqui e o que vocês aprenderam no dia de hoje. Outra coisa que eu quero comentar com vocês, aproveitando enquanto vocês me escrevem, por favor, vocês estão muito quietos. Tô falando demais, vocês estão quietos. Enquanto vocês me escrevem, eu vou lembrar que ontem eu fiz uma aula aberta de aromaterapia egípcia específica, coloquei uma formulação, expliquei essa formulação,
Falei sobre casos de atendimento, a gente falou bastante coisa, comparou a aromaterapia tradicional com a egípcia. Então teve muito crescimento, muita informação, foi bem gostosa a live. E a partir desta live, a gente fez a abertura das vagas, das inscrições, né, para o curso de aromaterapia egípcia, o curso completo. Quem desejar se inscrever, as matrículas estão abertas, só que é só até hoje que tem um bônus a mais, que é exatamente um bônus, que é um curso inteiro falando sobre as 29 práticas integrativas e complementares em saúde. Então, essa história de ter esse bônus dá muita diferença para vocês que já são terapeutas, que já trabalham, para você, Lilian, que é psicóloga, melhor ainda, porque você está dentro do quadro, né, de profissionais que pode fazer isso profissionalmente dentro da rede do SUS. Então, quem quiser comprar o curso de aromaterapia egípcia e já não tem assistido a aula, vai lá no meu canal do YouTube, a aula está aberta. Tem que confirmar, mas eu deixei ela aberta. A aula está aberta para vocês assistirem inteira, são 2 horas de aula, tem vivência no final. Teve 2 quedinhas de internet, mas vocês sobrevivem porque ela ficou até o fim, tá? Caiu um pouquinho, mas voltou. Quem quiser assistir, fica à vontade. Quem quiser se matricular, vai ser extremamente bem-vindo, porque o curso está realmente maravilhoso. E para quem se inscrever até hoje, somente até hoje, tem essa questão das PICs como bônus, tá? Tem outros bônus, aí os outros vão se manter até segunda-feira, mas só para quem fizer até hoje, tem essa das práticas integrativas, que é um curso completo, geralmente eu vendo à parte, tá bom? Lilian tá aqui falando que é psicóloga reikiana, auriculoterapeuta, também sei quase tudo isso. Dentro da psicologia eu estudo psicanálise e várias outras coisas desde adolescente, mas eu não tenho formação como psicóloga mesmo, tá? Esse atendimento específico eu passo para você. A Terezinha, adorei a associação com o reiki, é muito bom, Terezinha, é muito bom. Dá pra gente fazer várias coisas. E eu precisei de um segundo aqui para ler direito, porque na minha primeira leitura rápida eu tinha achado que você fosse falar de alguma das associações do reiki. Mas é muito bom fazer a combinação da aromaterapia com o reiki e com outras técnicas. A gente consegue resultados maravilhosos. E dá para combinar com outras coisas ainda. Eu vejo pessoas combinando com acupuntura, fazendo também. Da acupuntura, eu vejo o pessoal usando, por exemplo, o sistema suave. Eu não sei se vocês conhecem, é uma das linhas da aromaterapia. Ela é tão diluída quanto um floral, ela é registrada na Anvisa como floral, de tamanha diluição. E eles molham a agulha nesse produto, né, que eles chamam de óleo essencial, mas não é mais, é um produto dentro daquele sistema. Eles molham a agulha e fazem a inserção da agulha com esse produto. Existem vários tipos de associação da acupuntura, entre outras coisas, ela faz uma despolarização celular. O que é isso? Quando você tem um trauma, ou uma dor, ou uma questão emocional, geralmente essa questão ela vai para alguma área do seu corpo. Então, muitas vezes a gente sente o peito fechado, por exemplo. E aí tem um pontinho da acupuntura que todo mundo conhece, que é esse pontinho aqui, o VC17, bem no centro, entre as mamas, na quarta costela, na linha mamária, etc. Mas tem o VC17 por aqui que o pessoal faz a inserção da agulha. O que essa agulha vai fazer? Despolarizar, tirar a memória da dor daquele conjunto de células que está ali. E aí a gente consegue fazer isso associando com uma massagem com algum dos produtos da aromaterapia. Dá para fazer, ou dá para fazer até em substituição, com imposição de mãos. Você pega o óleo com a diluição. Gente, sempre que eu falar óleo daqui pra frente, é ele já pronto para uso, tá? Mas você vai pegar esse produto pronto para uso e pode fazer uma imposição de mãos naquela área onde você está sentindo um incômodo. Sobretudo, quando este incômodo for psicoemocional, você sabe que tem um fundo emocional por ali, e aí você consegue fazer essa imposição ou essa aplicação e ter já um começo desse processo que a gente chama de despolarização celular.
celular. O que é isso? Eu tiro aquela informação super negativa da célula, tiro aquela sensação de... E parece que abre, expande de novo a respiração, o peito se abre de novo para fluir no seu fluxo natural. Enfim, tem muitas coisas para falar sobre tudo isso. Pela aromaterapia, como eu falei, é uma coisa extraordinariamente rica, complexa, que dá para fazer 1001 associações. Mas eu queria saber se valeu o dia de hoje, se vocês já conseguiram aprender alguma coisa nova, ter alguma coisa mais gostosa para vocês levarem com vocês. Me contem, por gentileza. Ih, povo, tá muito quieto hoje. Às vezes vocês estão fazendo as atividades e ouvindo pela live, né? Fiquem tranquilos. Enfim, valeu a pena? Espero que tenha valido. Eu já vou encerrar por aqui. O que mais nós tínhamos? Música. Música sempre fala sobre vibração. E aí nós temos, como a gente já falou antes, eu e a Kátia, na live que a gente fez específica sobre reiki e música, cada música tem uma modulação, tem uma frequência, ela leva a gente para um tipo de movimento interno. Esses movimentos, se eu pegar, existem as frequências que a Kátia falava, eu uso muito a frequência X, a frequência Y, 396, 432, enfim. Ela usa a própria frequência. Mas existem as músicas, e eu falei muito das músicas do Cortioli, que eu amo, e tem várias frequências diferentes nas músicas dele, mas o que acontece? Quando a gente põe a música sozinha, ela sozinha já vai mexer com o nosso vibratório, ela já vai trazer a gente, induzir para um outro lugar, diferente daquilo que a gente estava no início. Quando eu associo a música com aroma, a gente tem uma potência gigantesca de trabalhar questões emocionais, pode derivar catarses, pode trazer uma série de coisas. Ontem mesmo eu comentei, eu já tive, nem foi ontem, foi anteontem com a Elísia, eu já tive uma regressão espontânea inalando o óleo essencial com essas práticas meditativas e guiadas com música. Então, juntou música com a professora que estava guiando, foi numa sala de aula, inclusive. A professora estava guiando a meditação, deu um óleo específico, foi o óleo de pinho, naquela época, que é um óleo já de um lugar mais frio e tudo. Eu fiz uma regressão espontânea, eu fui lá para outra vida, vivi aquela cena de novo a partir daquele cheiro e voltei. Com isso, vocês imaginam, é muito profundo. Quando a gente trabalha com os aromas, a gente está trabalhando memórias muitas vezes ancestrais. É uma marca que a gente tem na nossa história como seres humanos mesmo, que algumas vezes a gente tem umas linhas gerais dentro do aroma de dizer que os óleos, por exemplo, esse óleo serve para isso, na parte da psicoaroma. Esse outro vai fazer essa função, essa. Aí algumas vezes a gente vai tendo uma pessoa diferente que para ela não é daquele jeito. E aí pode ser que dentro da história dela, a memória que ela tenha vá para outro lugar. Nessa mesma aula, não sei se foi na mesma, mas foi no mesmo conjunto de aulas, com a mesma turma e a mesma professora que eu tive a regressão, essa regressão específica espontânea, uma outra colega de turma falou, nossa, que cheiro horroroso, e era alguma coisa cítrica, que todo mundo tava assim, uau, que delícia, que maravilhoso, foi lindo, foi leve. Ela, ai, que cheiro horrível, me lembrou o sítio do meu pai, do meu avô, não sei, que foi assim, assado, onde ela sofria violência doméstica. E aí ela começou a relatar que ela apanhava, que não sei o quê, e que ela não gostou do cheiro. Mas o problema não era o óleo essencial, que geralmente é aquele óleo essencial na descrição da literatura, de tudo que a gente vê, o óleo que vai trazer alegria, disposição. Mas para ela, na história dela, ela remeteu à memória. E não apenas ao óleo, mas a memória daquelas frutas, do que acontecia naquela cena, naquele contexto. E aí para ela não foi legal.
por isso que dentro das terapias, em linhas gerais, a gente sempre fala das coisas com esse olhar de cautela, que, olha, o óleo serve para isso, mas observe na pessoa qual vai ser a reação dela, como ela se sente, pergunta se faz sentido dentro da psicossomática, dentro da linguagem do corpo. Em linhas gerais, a gente tem um norte, mas às vezes, para aquela criatura, a coisa pode ser um pouco diferente, ou pode ter um aspecto de é por aí, mas não é isso, é de um outro jeito, de um outro ângulo. Observem essas coisas, porque faz muita diferença quando vocês forem atender ou quando vocês forem receber. Se observem, porque não é porque disseram que esse óleo serve para dormir que de fato ele vai te fazer dormir. Eu já tentei fazer isso com uma pessoa, porque a gente é rainha das tentativas, né? Então a gente faz bem erra. Quando eu fiz os primeiros cursos, eu tinha uma linha de aromaterapia clínica, que tinha um tipo de indicação terapêutica diferente do que eu procedo hoje em linhas gerais. E aí eu fui passar lá a tal da lavanda para a pessoa dormir, a lavanda era certa, tá? Não errei a lavanda. Tem vários tipos de lavanda, a lavanda era certa, a pessoa ficou rodando a noite inteira com excesso de pensamentos, porque a proporção, a quantidade para ela foi grande e porque pode ter outras questões aí por trás que naquela época eu não soube cuidar. E eu já fui administrar, foi a pessoa da família. E eu já fui administrar no período da noite, não foi a coisa que deu um tempo de acolhimento, de terapia. É pessoa da família, a gente meio que taca o negócio e sai correndo, né? É um negócio meio estranho, mas assim, a gente tá na prática, é outra história. A gente não tem a responsabilidade, mas a gente vê frutos positivos e negativos. Exatamente por conta disso que a gente sabe o quanto tem coisas que podem dar errado e aí a gente já chega, não usa puro, pelo amor de Deus, já fiz e deu caca. É isso, é bem nesse sentido. Já fiz, já vi fazendo. Eu vi uma pessoa, gente, aquela eu ri, mas eu ri meio que de desespero. Porque a criatura me passou o óleo essencial de melaleuca, ela tava com dor de garganta. Ela foi e passou óleo essencial de melaleuca no pescoço, puro. Tacou um cachecol e saiu rua fora. Linda, maravilhosa. Quando ela chegou no lugar que ela tinha que chegar, que tirou o cachecol, tava tudo queimado. Ela mandou a foto pra gente, mas era um negócio que eu olhei assim e falei, gente, o meu desespero era, a criatura tinha se formado no mesmo curso que eu fiz. Aí eu fiz aquela cara de, Senhor, acho que alguma coisa tá errada por aí. Enfim, já vi muita caca acontecer, já vi pessoal que vende óleo essencial fazer umas cacas também, fazer umas indicações que só por Deus e por estar na prática a gente pode dizer, gente, desse jeito não. Estudem, se esforcem, vai atrás, pelo menos para não ser vítima dessa coisa do tipo, mas esse é bom para isso. Sim, mas não basta, né? O meu calçado 36 é bom pra mim. Isso não significa que ele vai ser bom pra você. Eu não sei se você calça 36 também. Entende? Às vezes pode ser que sim, às vezes pode ser que não. Entende onde tá o negócio que o buraco é mais embaixo? Enfim, queria ver se ficou claro pra vocês. Estou me despedindo. Vocês são ótimas. A Dani aqui, você é uma calmaria. Bastante a aprender. Todos nós. Todo mundo ainda tem muito a aprender. Eu tô aprendendo. Eu não tenho essa soberba de falar, sou a professora de aromaterapia, eu sei tudo. Sou a professora, sei bastante coisa, sei ensinar mesmo tudo que eu souber. E continuo aprendendo. Mas eu sei que eu ainda aprendo com os meus alunos, viu? Eu não tenho a soberba e a ignorância de dizer que vou saber tudo, não tenho. A aromaterapia é extremamente ampla e existem linhas, por exemplo, uma história de aromaterapia astrológica. Gente, eu não entendo patavinas de astrologia, acho muito legal, hoje em dia que eu conheço um pouco a mais, mas ainda assim não entendo patavinas de astrologia. Eu vou falar que eu sei a aromaterapia astrológica? Não sei um A. Dessa linha eu não sei zero.
Então, existem linhas que eu realmente não sei nada, existem outras que eu já conheço um tantão, e aí eu fico super dando força para vocês aprenderem junto, ensino a mais, mesmo o meu curso sendo da aromaterapia egípcia, específico, focado, tendo tudo isso lá, eu ainda ensino outras coisas, porque eu já passei pela clínica, pela psicoaroma tradicional, então eu consigo trazer outras bagagens, a gente acrescenta algo mais, mas o foco é na egípcia. Então a gente muda um pouquinho as questões aí. Como comprar óleos essenciais com segurança? Todos são bons? Ah, essas perguntas de povo de doTERRA. Gente, primeira coisa, doTERRA, os óleos são bons? São! Antes que me pergunte já de marca, tem óleos e produtos bons? Tem. Qual é o grande problema da doTERRA? Eles têm uma visão de marketing, de sobrecarga, como eu posso dizer para vocês? Eles têm um jeito de estimular uma utilização excessiva que não é legal, isso não é bacana, de estimular o uso interno, ou seja, ingerido e de outras maneiras que na proporção que eles ensinam, do jeito que eles ensinam, também não é legal. E aí eu só vou dar um exemplo para vocês. Eu ganhei um óleo essencial com, sei lá, uns 60% de limão da doTERRA, um aberto de uma prima minha, porque alguém vendeu para ela e falou para ela tomar na água 3 gotas por dia, de manhã, em jejum. Você acorda de manhã, abre o limão e vai comer a casca do limão? Aí você rói toda a casca, come todinha a casca, joga o limão fora, come a casca e joga o limão, e faz isso todo santo dia com maior prazer? Você consegue fazer isso? O seu corpo aceita bem isso se você for fazer? Um óleo essencial, ele tem uma concentração de moléculas gigante. Depende do óleo essencial, você precisa de 40 quilos só para fazer 1 litro de óleo essencial. Dependendo do óleo essencial, são 4 toneladas. Dependendo, são 8, 7 toneladas. É muita concentração em uma gotinha. Não é para sair tomando sem proteção óleos ácidos que podem corroer tudo por dentro. Então, o grande problema com a questão dos óleos essenciais, na sua maioria aqui no Brasil, não se refere à qualidade dos óleos. A doTERRA tem óleos bons que ficam falando com uma pessoa que se autocertifica e que é meio suspeito? Tem. Os óleos são bons? São. Apesar de ser um pouco estranho a autocertificação. Mas WNF é maravilhosa, fitoterápica é maravilhosa, Laszlo é maravilhosa. Todos eles e várias outras marcas são muito boas. A questão não é a marca, não é só o óleo ser puro. O principal é a criatura que pega o bendito do óleo saber usar o óleo. Isso é muito mais importante. Por quê? Por exemplo, a Laszlo tá com umas linhas de óleos que são caríssimos, que não é puro. E por que não é puro? Porque eles já escreveram lá, esse óleo é a 5%, esse óleo está a 10%. Ou seja, 90% do volume do frasco é óleo vegetal, mais 10% é óleo essencial. Porque aquele óleo é caríssimo. Se eles não fizerem isso, a gente não consegue nem comprar. É muito caro e eu não tenho nem o benefício dele. Então é melhor eu ter um percentual do óleo que eu já iria diluir, e eu posso diluir um pouco menos. Então, ao invés de 1 gota para cada 10 ml, aí sim eu posso pôr mais gotas para cada 10 ml, porque ele já veio diluído, ele não é mais puro. Só que o fato dele não ser mais puro, não ser só óleo essencial absolutamente ali, não significa que ele não tenha qualidade. É um tipo de produto diferente. Se eu souber usar, é até melhor. A questão é, a pecinha que está do lado de trás, sabe aquela história quando a gente estava no computador antigamente? E o pessoal do TI sempre vinha perguntando, quando a gente está lá, tudo trava. Aí chega a pessoa do TI, funciona na hora. Que a pecinha do computador, atrás do computador não sabia mexer, geralmente com os óleos essenciais acontece isso. Os óleos, os produtos sozinhos, eles estão tudo bem. Em geral, é muito raro você ter um problema real com essas grandes marcas brasileiras. Você vai ter um problema quando a pecinha do lado de cá não sabe usar. E aí me passa uma melaleuca pura, coloca um cachecol e sai andando pela rua no sol.
Aí vai queimar. O óleo era puro, puríssimo, exatamente por isso que queimou, tá? Então, não é o problema em geral, não existe um problema sobre a qualidade dos óleos. Pode existir? Vez ou outra? Pode. Porque a grande maioria desses óleos também são exportados, né? Importados, aliás. Eles vêm de outros países em grandes tonéis, nem sempre o armazenamento é super adequado. Então, pode ter algum problema? Eventualmente, sim. Mas o principal, real, não é sobre a qualidade dos óleos, tá bom? Falei muito, né? Desculpa. Tudo bem, gente? Só lembrando a vocês, quem desejar fazer o curso, só até hoje com o bônus das PICs, mais as matrículas para o curso de aromaterapia egípcia, fica aberto até segunda-feira. E o que eu vou lembrar vocês também? Quem desejar, vai lá no meu canal do YouTube, porque tá toda a aula aberta para vocês. São 2 horas de aula, tem vivência no final, tá super bacana, tá bom? Ana, você chegou agora, a gente já tá no final, mas você pode assistir a reprise que eu vou deixar gravada, tá bom? Beijo, pessoal. Se tiverem mais dúvidas, coloquem lá na minha caixinha nos stories ou me manda no direct e a gente vai conversando. Beijo, 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 beijo. Até mais. Obrigada.